Olá, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o vosso irmão e amigo Antônio Melo. Como nós tínhamos de antemão avisado aos irmãos que nós iríamos fazer esta live com o tema subordinado ao tema exaustão espiritual. Meus irmãos e amigos, pessoas que nos acompanham através dessa rede, antes de eu iniciar, eu quero também pedir aos irmãos que orem por nós. Nós temos a intenção única de promover o reino de Deus através da pregação da palavra de Deus. Não temos intenção outra que não seja essa. Bem verdade que nós não somos, como eu posso dizer, o melhor que as redes podem oferecer. Entretanto, na nossa humildade, na nossa simplicidade, queremos que a palavra de Deus alcance a você e a tantas outras que assim o fizerem, acessando os nossos canais. E nós estamos nas redes. Peço a vocês, no nome de Jesus, por favor, eu digo no nome de Jesus, eu não quero fazer aqui nenhuma tipo de autoritarismo de uma forma negativa, e isso eu não quero que vocês também levem por um outro lado que não seja aquele de servir ao Senhor com os nossos conteúdos, mesmo porque a nossa intenção, repito, é de promover o reino dos céus através da mensagem do Evangelho. Você que tiver suas dúvidas dentro daquilo que for falado aqui ou nas outros vídeos que nós temos pelo YouTube, pelo Facebook e outras as redes também, você pode nos conectar e fazer a sua indagação, a sua interrogação, e nós humildemente iremos tentar fazer você entender melhor aquilo que foi falado dentro daquela contextualização do momento, tá certo? É claro que nós entendemos também que existem pessoas aqui de todas as esferas de educação, né? Pessoas com todos os níveis de compreensão, e nós respeitamos a todos. Estamos abertos a todos também para tirar qualquer dúvida que venha ser, ao meu ver e ao ver dos senhores e senhoras, interessante a ser levado em consideração, ok? Dito isso, eu quero dizer aos irmãos que nós... abaixa um pouquinho, por favor. Eu quero dizer aos irmãos que nós iremos fazer diversos trabalhos nas redes sociais. E eu quero vos já orientar de antemão que dentro de poucos dias nós estaremos nos reunindo com alguns irmãos que, junto a nós, têm esse mesmo objetivo de propagar o Evangelho de Jesus para todos. Esse objetivo nos unirá, ou tem nos unido, para que nós divulgue a palavra. E nós iremos falar sobre alguns temas que eu entendo que é de suma importância. Como todos os que nós temos falado aqui, iremos falar outros tantos também. Nós estaremos falando sobre o tema o protestantismo. O que é o protestantismo, né? Por que foi promovido, por quem foi promovido, quando foi promovido, qual a importância desse protestantismo para nós nos dias de hoje, qual a referência que a igreja de hoje tem ou deveria ter, e essas e outras perguntas concernente a esse tema nós estaremos abordando. Também iremos abordar outro tema muito importante que, ao meu ver, precisamos saber para que nós entendamos a validade das Escrituras, que é o texto, aquele tempo neotestamentário. A teologia, ela aborda esse tema com bastante clareza, entretanto, é um tema que para muitas pessoas ainda é obscuro, ainda meio confuso, e nós estaremos nessas oportunidades com esses irmãos respectivos, amigos nossos que contêm uma sabiência, né, de intelectualidade, de conhecimento das Escrituras, tal que pode nos orientar acerca também desse assunto e outros tantos assuntos. Se você
interessa saber sobre algum tema, sobre algum assunto, repito, nós não somos detentores de todo o saber, óbvio que não, mas na medida das nossas forças, nós iremos buscar esse tema que você nos sugerir, tá certo? Para que a gente aborde e você então tenha aí sanado a sua dúvida ou a sua complexidade, ok? Dito isso, eu quero agora seguir a nossa live, que eu não vou me estender, inclusive a nossa live não tem sido muito fácil, né, porque a gente tem muito conteúdo a falar, graças ao bondoso Deus. Sempre temos o que falar, bendito seja o Senhor. Entretanto, nós queremos fazer o mais possível, um resumo, pelo menos aí seus 40, 50 minutos, né, para que esse assunto que for abordado de agora por diante, a gente tentar aí, então, nos equalizarmos nesse tempo, para que não fique um negócio também exaustivo. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida, você que nos ouve, você que nos acompanha, nos vê pelas redes sociais, quero te agradecer e pedir a você sempre, ore por nós e por tantas outras pessoas de boa intenção que estão nas redes sociais com o mesmo objetivo que nós, propagar o reino dos céus. Amém? Eu sei que existe, não é só eu, eu sou só uma das pessoas que tem a boa intenção, mas tem outras pessoas também com um bom coração, com uma boa visão daquilo que eles se propõem a fazer. Queridos, nós iríamos ou nos propomos a falar sobre exaustão. O que é exaustão? Exaustão é um estado muito difícil que nós, seres humanos, enfrentamos. Isso todos nós estamos sujeitos. Exaustão, ela é um cansaço extremo que às vezes sobrevém a nós. Muitas das vezes pelo trabalho, muitas das vezes pelos problemas pessoais, muitas vezes no nosso intelecto, muita coisa, muito corre-corre, a nossa vida, de fato, ela é dinâmica. Eu acho que nunca na história da humanidade, nós, seres humanos, estivemos tão atarefados com tantas coisas por fazer como nos dias que vivemos. E também existe a exaustão espiritual, que é aquela exaustão que a pessoa ela se propõe em fazer alguns trabalhos ou está diante de algumas responsabilidades tamanhas que ela se vê numa situação de orar um pouco mais, de jejuar um pouco mais, de estar mais afinco na leitura, no estudo da palavra de Deus. E nós temos diversas pessoas que já passaram por isso e outras tantas que ainda passam. Só que por que a minha vontade de abordar esse assunto? Outro sim, antes que eu volte nessa questão, eu quero retomar aqui o pensamento de que também existe o fator idade. Nós nos esquecemos muitas das vezes que nós somos seres humanos. E com o passar dos anos, nós já não temos aquele vigor. Irmão, a gente precisamos entender o nosso tempo. Né? O próprio salmista Davi, ele chega a dizer que, e olha, irmão, eu estou falando de um tempo lá atrás, onde não existia agrotóxicos, onde não existia poluição sonora, onde não existia poluição do ar, não existia poluição de águas, pelo menos como a gente tem hoje. Que seja bem falado isso aí, ok? Então, naquele tempo, o próprio rei Davi, ele em um dos seus salmos, ele disse que o homem, chegando aos 75 anos, o resto é cansaço e fadiga. E tem pessoas que não ponderam isso. Tem homens e mulheres que trabalham, tanto, repito, no trabalho físico, no trabalho diário, tanto no trabalho social, prestando alguma ajuda social em uma ONG, ou seja lá onde for, e ele se esquece, ela se esquece que a idade já não favorece tanto vigor, tanto empenho, quanto outrora. E nós, quando nos esquecemos desses fatores biológicos e temporais, nós estamos fadados
a exaustidão. E é nesse assunto que eu quero vos falar. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que você aprecia a palavra de Deus, mais uma vez, parabéns que você está apreciando uma coisa muito boa, mas eu preciso te falar que a exaustidão, ela é muito danosa. E ela tem 3 facetas que nós devemos ponderar. A primeira etapa dessa exaustidão é a exaustidão física, pelos motivos que já foram falados aqui. Outra exaustidão que ocorre é também exaustidão psicológica, que nós nos preocupamos muito, nos atarefamos muito, elaboramos muitas coisas em tempos não tão hábeis, e aí nós entramos num colapso psicológico. Isso é muito sério, irmão, isso é muito sério. Existem pessoas aí colapsadas de uma forma tal, ao ponto de chegar numa síndrome do pânico, ao ponto de chegar numa depressão, e acredite, os irmãos, isso é muito sério. Não é poucos os casos de pastores, esposas de pastores, filhos de pastores, pessoas ingressadas ao ministério, empresário. Eu não sei se vocês se lembram, aqui para a gente mudar um pouco do cenário bíblico, do cenário evangélico, eu não sei se vocês conhecem a história do doutor Emílio de Moraes. Irmão, ele trabalhava exaustivamente. Infelizmente já não está entre nós. E outros tantos empresários que deram a sua vida ao trabalho, à sua empresa, ao império que assim Deus concedeu que eles formassem, que as suas mentes já não descansavam mais. Eles estavam literalmente no que a gente costuma dizer hoje, estavam no automático. E o que isso levou? Levou a uma exaustidão tão grande que o físico não aguentou, a mente não aguentou e, consequentemente, veio o falecimento, veio a fatalidade. E o que nós queremos com esse assunto é fazer você entender qual é o seu tempo. Se é o tempo de você parar ou se é o tempo de você continuar. Sim, eu quero que você pare e reflita sobre você. Eu quero que você faça uma análise sobre você. Não olhe para agora para sua esposa, não olhe agora para o seu marido, não olhe agora para o ministério, não olhe agora para o seu patrão, não olhe agora para os seus membros, não olhe agora para nada e ninguém. Olhe para você. A que ponto você está? A Bíblia, eu não vou nem falar da história, que a história eu já estou narrando aqui sobre o doutor Emílio de Moraes, o doutor Antônio Emílio de Moraes e tantos outros que perderam a vida por exaustidão física e mental. Mas nesse contexto empresarial, existem pessoas que já perderam a família. Existem pessoas que perderam o contato com pessoas que eles amavam de verdade e agora, por se aplicarem tanto ao trabalho, se empenharem tanto aquilo que eles querem e defendem, perde o contato com as pessoas a quem mais ama. E isso é muito sério, irmão, porque a Bíblia Sagrada, essa palavra que eu vou apresentar a vocês, e é nela que nós nos pautamos, e muitas pessoas pensam que tudo é o diabo. Irmão, por favor, nós devemos ser maduros e entender que nós somos seres humanos. E se nós não respeitarmos as nossas limitações humanas, nós iremos naufragar. Nós iremos nos ver em uma situação que daqui a pouco nós precisamos de ajuda. Ajuda médica, ajuda laboratorial, ajuda psicológica, ajuda até psiquiátrica. Que é o caso de algumas pessoas que tomam remédios que outrora não tomavam. Que participam frequentemente consultas ao psicólogo que outrora nunca ela imaginava que poderia passar ou que poderia se aliar a uma consulta ao psicólogo. Entretanto, a falta de cuidado de si levou ao extremo. E é sobre isso, querido, que eu quero te falar. Cada um de nós temos um limite. Qual é o seu? Só você sabe. Qual é o meu? Só eu sei.
Nós estamos falando para pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. Isso é muito bom. Isso é maravilhosamente. Isso é muito positivo. Entretanto, não é só o suficiente para que você se cuide. Porque quando você faz o que você ama, você parte do pressuposto que você tem que estar bem. Porque se você não estar bem para fazer aquilo que você ama, como que você vai fazer? Ok? Eu amo a minha família. Mas se eu não estiver bem, como que eu vou demonstrar esse amor com cuidado se eu não estou bem? Aí parece até uma incógnita, não? Não é verdade? Eu estava numa reunião, eu quero até abrir um parênteses aqui, contar uma história para vocês. Que eu estava numa reunião de ministério, e existia um pastor muito inteligente, e nessa ocasião, por incrível que pareça, ele estava falando. E ele estava orientando alguns obreiros que ele viu que alguns, ou uma grande maioria desses obreiros, estavam em situações com o semblante cansado, estavam com um corpo literalmente cansado, porque alguns levantavam para pegar um copo com água, alguns levantavam para ir ao banheiro, dependendo de acordo com o tempo que era ministrado essa orientação. E ele percebeu que muitos daqueles que fizeram algum movimento ali estavam bastante cansados, visualmente falando, cansados de verdade. E ele então fez uma pergunta para a plateia e ele pegou alguns que estavam mais próximos ali, porque o auditório era grande, e ele fez a seguinte pergunta, e eu quero fazer essa pergunta para você também. Na verdade, ele fez algumas perguntas. Primeira pergunta: você acha que Deus tem muito para fazer através de você? Essa é uma pergunta, guarda aí. Segunda pergunta: quanto tempo você acha que o que Deus vai fazer através de você vai demorar? 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Cada um respondeu segundo o que achava. E a última pergunta que ele fez foi uma pergunta cabal. Você vai chegar até lá? Essa é uma pergunta que não quer calar. Quando você não cuida do seu corpo, da sua mente e da sua vida espiritual, eu quero te dizer que as suas perspectivas não são boas. Você precisa se cuidar. Você precisa entender que Deus, o que tem que fazer através de você, você precisa estar bem. Se você não estiver bem, desculpa, meu irmão, desculpa, querido empresário, você não vai chegar lá. Você não vai ver seus netos. Você não vai ver a sua posteridade. Você não vai ver o progresso. Você não vai ver o elevo espiritual, o povo crescendo, o povo sendo dinamizado pela palavra. Você não vai ver, porque as suas condições hoje revelam-nos aonde você vai chegar e até quando. E é sobre isso que eu quero vos falar. A Bíblia, nossa regra de fé, de vida e de fé, fala-nos algumas coisas. Eu quero falar somente paliativamente o texto de Mateus capítulo 11, o verso 28. Por que paliativamente eu quero citar esse texto? Porque quando Jesus falou sobre esse contexto, o verso 28 do capítulo 11 do livro do Evangelho de segundo escreveu Mateus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso aqui é exaustividade. Cansado do que, irmão Antônio Melo? Cansado, em primeiro lugar, do jugo de Roma, duros impostos, perseguição contínua, imposto mais alto que se tinha na época. E esse cansaço, ele refletiu-se no físico e no psicológico. E naqueles que serviam, que não tinham a Cristo, levou uma exaustidão espiritual.
um declínio generalizado. E aí Jesus promove esse alívio através da fé no seu poder, no seu nome. Mas para quem não tinha Jesus, de fato isso aqui é um alívio, porque Jesus é o nosso alívio e ponto. Ele sim é o princípio de que nós temos, né, ou iremos ter, uma vida de alívio. Mas quando nós estamos encaixados em Jesus, de fato na sua palavra, nós entendemos o tempo. O problema é que algumas pessoas, mesmo estando na igreja, não discernem isso. Elas se submetem a algumas prerrogativas do ministério, eu vou dizer assim, algumas prerrogativas pessoal também nesse quesito, algumas prerrogativas que fazem ele esquecer de que esse alívio já chegou até ele. E por que ele não está sentindo? Aí é mais para frente. Quando a pessoa foge desse alívio, que uma vez que ela aceitou a fé, ela alcançou, então, peraí, se ela já não está sentindo mais esse alívio, certamente ela saiu desses parâmetros. E é nisso que eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós saímos do parâmetro desse alívio que Jesus propôs a nós, ou propõe a você que ainda não aceitou a Cristo, ou propõe a você que está desviado e você sabe disso, você já não tem mais esse alívio. Sabe como? Quando saímos do propósito de Cristo. E como que a gente, sabendo de tudo isso, tendo experimentado esse alívio, deixamos que isso escape das nossas mãos entre os dedos? Sabe como? Quando a gente vivemos uma vida religiosa e não uma vida cristã. E é disso que eu quero te falar. Hoje nós vivemos uma era onde muitos ministérios, muitos obreiros, muitos pastores, muitas denominações, elas exaurem o povo, elas minam todo o gás que as pessoas podem ter. E vocês vão entender o ponto positivo e o ponto negativo. Que isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma orientação. Eu não vim aqui nas redes sociais falar mal do seu ministério. A minha proposta não é essa. A minha proposta é apresentar a palavra de Deus e nela a solução para que você tenha alívio, para que você viva uma vida mais de conformidade à palavra e não de acordo ao que você acha, porque o que você acha está te levando à exatidão, ao que o seu ministério acha está te levando ao cansaço, está te levando à fadiga, está te levando ao desespero, e é disso que eu quero que você saia. E não é porque eu quero, é porque você precisa. Entenda. Jesus não veio do céu à terra simplesmente para todos. A Bíblia diz que não é assim, nem todos aceitaram Jesus. Não. Infelizmente tem pessoas que rejeitaram Jesus no seu tempo, quando em vida Jesus estava vivendo o seu ministério. Quantas pessoas rejeitaram a fé? Muitos. Então Jesus veio para aquele que crê. Se você crê, glória a Deus, além do alívio, você vai ter a vida eterna, como eu e tantos outros vão ter. Entretanto, quando nós saímos daquilo que Jesus propôs a nós, aí a gente se sobrecarrega de novo. E é nesse quesito que eu quero te orientar. Antigamente, eu estou falando antigamente, na igreja primitiva de lá para cá, até os anos 1800 e alguma coisa, nós tínhamos uma igreja completamente diferente do que a gente vemos hoje. E eu quero te falar, você precisa conhecer um pouco da história da igreja. Claro que a gente vai falar aqui muito superficialmente, óbvio, porque o tempo não ajuda, enfim. Mas nós vamos entender que a igreja do século I, ela não cresceu com grupos. A igreja do século I, ela não tinha segmentado a igreja. Não, era tudo junto. Os hinos eram congregacionais. Vocês já lembram dessa palavra? Tem pessoas que nem conhecem essa palavra. Estão na igreja.
eram hinos, era um modo de adoração coletiva e nunca individual. Ou de uma forma segmentária, né? Ou seja, grupos. E hoje nós temos grupos disso, grupos daquilo, grupos para isso, grupos para aquilo outro. Entenda, repito, eu não estou aqui incriminando a forma que seu ministério trabalha. Não estou. A minha intenção não é essa. Repito, a minha intenção é fazer você entender que você servindo a Deus, você precisa ter uma vida de alívio. E você não está tendo uma vida de alívio. Você está cansado, você está exaustivo, você está irritado. Você está para explodir. A sua vida física, você não consegue dormir. Como é que fala? Existe um hormônio, aquele hormônio que evita da gente dormir, como é que fala? Esqueci agora. O nosso cortisol, obrigado, minha esposa está aqui na sonoplastia, sempre nos ajudando. O nosso cortisol está lá em cima. E aí você não desliga. Você não consegue relaxar. Você não consegue dormir. Você não consegue se alimentar. Uma alimentação agradável. Que o seu corpo de fato usufrua daquilo que você está se alimentando de uma forma tranquila. Não, o seu cortisol está lá em cima. E o cortisol é um hormônio. É um hormônio que o próprio corpo produz. Só que esse hormônio que é produzido no nosso corpo, ele tem algumas reações externas. Repito, quando você faz muito exercício, ou seja, você se cansa demais, você vive uma vida tão acelerada, o seu cortisol não abaixa, ele não diminui, ele aumenta. Só que isso te traz problemas físicos e psíquicos. E é disso que você está vivendo e você precisa parar um pouco para que Deus te ajude. Ou você está esperando um anjo descer do céu e falar para você: ei, vai dormir, vai descansar, pega férias. Meu irmão, quem disse que pelo fato de você ser obreiro, você tem que estar em tudo, você tem que fazer tudo? Minha irmã do círculo da oração, quem disse que pelo fato de você ter a responsabilidade do círculo da oração, você tem que estar uma vida lá e cá, lá e cá, lá e cá? Não, trabalhe no seu limite. Não se exponha mais do que o seu corpo e a sua mente possa te oferecer. Nós temos pastores que não têm um final de semana com a família. Nós temos obreiros que não sabem o que é passar um dia na semana com os seus. Nós temos pessoas que saem do trabalho, vai para a igreja direto todo santo dia. Ô irmão Antônio, quer dizer então que você está contra? Não, eu não estou contra. Se você pode e tem condições, o faça. Eu estou falando para você ver a sua condição. Porque quando você estiver doente, dificilmente você vai ter alguém para te visitar. Quando você estiver indo para sessões de terapia, dificilmente alguém vai falar: você precisa mesmo. Vai falar que é demônio. O nosso público evangélico tem uma mania extrema de falar que tudo aquilo que passa no nosso corpo e na nossa vida é demônio. Irmão, não é. Elias, quando ele foi para o ribeiro, ele foi deixou em Betseba o seu moço, e ele foi ao deserto, um dia rumo ao deserto, ele não estava endemoniado não. E outra, ele foi porque ele sofreu uma ameaça, depois de ter feito tanta coisa, ainda sofreu ameaça de morte. Só que ele já tinha sofrido outras ameaças de morte, só que essa foi o que explodiu, fez com que ele não suportasse a pressão e fugiu para o deserto. Irmão, quem é que gosta de deserto? Você conhece quem é deserto? Você conhece deserto? E o pior, ele ficou debaixo de um zimbro. Vai estudar o que é um zimbro. É uma árvore que você não quer ficar perto dela. Mas Elias estava tão estafado, estava numa situação tão deplorável. Sabe o que aconteceu? Ele deitou debaixo de um zimbro e dormiu. E em seu ânimo ele pediu a morte. Um homem que Deus usara para tantos milagres, para tantos feitos, esse mesmo Elias agora se vê numa situação de estafa espiritual, estafamento físico.
E no seu ânimo, ele pede a morte. Elias não queria se desviar do caminho do Senhor. Elias não queria largar a sua função de profeta. Elias não estava reclamando do cargo que a responsabilidade era grande. Não, Elias não falou nada disso. Elias simplesmente pediu a morte. E quantas pessoas estão no extremo da sua vida? Mulheres que já não reconhecem o seu esposo como uma pessoa confiável, como uma pessoa que um dia ela amou. Homens que não reconhecem o seu lar, a sua família, como um porto seguro. Ministros, obreiros, pregadores, ensinadores da palavra, que andam numa vida tão acelerada, que não tem tempo nem para si. Eu me lembro agora de um pregador, não vou citar o nome por ética. Ele disse assim, ele estava examinando aos seus livros, segundo o testemunho que ele mesmo conta, o Senhor entrou dentro do seu gabinete e falou assim: você pensa que eu vou com você para esta viagem? Você se tranca aqui com os seus livros e esquece de mim. Pessoas que pelo número de agendas que tem, não tem tempo de fazer uma oração a Deus. E pregam. Irmão, desculpa, eu disse para você no início da minha fala, olhe para você. Será que você está buscando a Deus o suficiente para que Deus te use, para que através de você alguém receba o alívio que você precisa? Ou que você já recebeu? Ou você está dando para os outros o que você não tem? Desculpa, isso aí é um contraste, isso não existe. Ninguém dá o que não se tem. E esse é o nosso grande problema. Esse é o evangelho que está sendo falado na nossa época. Nós estamos fadados a morrer com muita coisa. Porque temos de tudo, mas não temos o alívio. Ou perdemos o alívio. Quantas pessoas que procuram fama. Paulo disse aos Filipenses que alguns pregam a Cristo por dinheiro, outras por vanglória, porque tem uma boa oratória, tem ótimos cursos teológicos, tem um ótimo hebraico, um ótimo grego. Parabéns, isso não é uma crítica, não. Eu estou falando que a Bíblia fala. Paulo estava falando aos Filipenses. Muito pelo contrário, eu também estudo aqui meus livros atrás de mim aqui. Isso aqui não é livro para enfeitar, para fazer um cenário para o senhor, não. Eu leio. Aqui, eu estou com pelo menos uns 10, 12 aqui ao meu lado. Estou com uma Bíblia aqui e tem mais Bíblias por aí. Eu também estudo a palavra de Deus. O problema é qual é o tempo que nós temos para nós. Você consegue deitar na sua cama e sentir o seu corpo? Ou você deita e você desmaia, ou então vira para lá e para cá e não consegue dormir. Em nome do Senhor Jesus, dê atenção ao seu corpo, aos sinais que o seu corpo está te dando e busque ajuda se você precisar. Meu nobre pastor, minha irmã, meu irmão, não se esqueça que você é crente, você não é super-homem, você não é super-mulher. Eu quero ler mais um texto com os irmãos. Veja, a palavra de Deus, ela esboça esse assunto com muita clareza. Existem várias formas da gente encontrar um alívio. Eu quero ler a palavra de Deus no livro de Isaías, profeta messiânico, no capítulo de número 40, e o verso 29 e 30. 29, 30 e 31, que diz assim: dá força ao cansado, multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão.
Agora, tudo isso começa esperando e confiando no Senhor. O que você quer, às vezes, nem depende de tanto esforço seu. Depende mais da sua fé. E eu vejo pessoas, irmão, eu conheço pessoas que o anseio dele de ser pastor foi tanto que ele sai do ministério diácono e se nomeia pastor. Aí abre um ministério e infelizmente não funciona, porque não soube esperar. Esperar o que, irmão Toninho? Esperar o tempo de Deus. Obter experiências com esse tempo que ele precisava e ele não obteve. Obter conhecimento, obter maturidade cristã através da oração, através de uma vida cristã diante do Senhor Jesus e da sua palavra. Mas não tiveram paciência, não esperaram, passaram na frente do tempo que precisavam e hoje sofrem com o ministério. Alguns já até desistiram. Conheço alguns que fechou a igreja e infelizmente já não está entre o seio da igreja. E a gente fala isso, irmão, com muito pesar. Acredite, não é a nossa função, repito, de aqui denigrir a imagem de A, de B e de C, mesmo porque não citamos nomes. Nós temos testemunhos vivos, e infelizmente alguns bons e outros nem tanto, de pessoas que infelizmente não souberam viver uma vida no Senhor. E é disso que eu estou falando para você. Você precisa conduzir a sua vida de uma forma que Deus seja glorificado e você, ao seu tempo, dentro das suas condições físicas e psíquicas e espirituais, esteja hábil para que Deus te use, para que Deus te ajude, para que Deus use você em benefício dos demais. Entenda isso. É difícil? Perceba que você já não tem aquela habilidade. Quando você tinha 40, 50, quando você tinha 45, você não tem aquela habilidade, porque hoje você está com 65, 70 e você quer se passar por jovem. Querido, por favor, essa roupa não te cabe mais. Eu tenho 56 anos, gosto de uma saúde, mas eu não tenho coragem de eu falar que eu corro igual um jovem de 25 anos. Seria muita prepotência da minha parte. E nós precisamos entender que o nosso tempo chegou. Chegou para quê? Para si. Não engata mais a quinta, não entra mais a quinta. Vai de quarta. Se você não consegue andar de quarta, reduz, vai para a terceira. Ah, mas está difícil. Então vai para a segunda. Ah, vai de primeirinha. Mas não queira abraçar o mundo, não queira fazer tudo só, não queira dar uma de super-homem. Tem pessoas que elas carregam consigo um ego, que eles não querem sair como perdedor, não querem sair como pessoas frustradas. Querido, desculpa, se você não tiver esses cuidados que eu estou pregando para você, de você cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida intelectual e cuidar do seu corpo, infelizmente você vai ver que você, quando pensar que não, você nem percebeu e as coisas já fugiu dentre os seus dedos e você não percebeu. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O cansaço, a exaustidão te faz isso. Você já não consegue dominar tudo. Você já não tem habilidades tais como você precisaria ou você tinha outrora. Entenda isso. Nós vemos pessoas, eu acho ridículo algumas coisas que a gente vê. O camarada faz um estatuto de uma igreja e coloca lá cargo vitalício, como se ele fosse eterno. Como se ele fosse viver 80 anos operando como ele estivesse 40. Isso não é verdade, irmão. Por favor, irmãos, vamos olhar um pouquinho para a Bíblia e vamos deixar de ser pretensiosos, de ser pessoas que não entendem que o nosso tempo já foi. Já foi. A nossa geração vai e outra nova vem. Entenda isso, irmão. Ou você vai querer dar uma de jovenzinho, de homem que pode fazer todas as coisas até quando? Quando você infartar em cima do altar?
Quando a sua esposa for te chamar na cama e você já não responder, infartou dormindo, infartou deitado, preocupado com tanta coisa, com tanta responsabilidade. Querido, no nome do Senhor Jesus, eu não estou aqui para incriminar os seus esforços, muito pelo contrário, porque os seus esforços julgará o Senhor, mesmo porque toda obra vai ser provada no fogo, diz a carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3, é Deus que vai provar, a minha obra é a sua. Esse vídeo que eu estou te fazendo, se ele de fato está sendo feito com a intenção de te ajudar, o fogo de Deus, o fogo do Senhor vai pesar isso. E se esse vídeo de fato tiver coerência no que eu estou falando para você, vai ser aprovado por Deus e eu vou receber galardão por ele. Mas se a minha intenção for simplesmente me aparecer nas redes para você e me fazer melhor do que você, certamente a minha obra queimará no fogo. E eu tenho consciência disso. Se você não tem, deveria ter. Porque o mesmo evangelho que eu prego, suponho que você viva. E o texto é bem claro. A obra não quer dizer nada acerca da salvação, quer dizer acerca de galardão. É totalmente diferente. Não vamos entrar aqui no mérito, porque não é o cerne do nosso comentário hoje. Porque isso já foi tema de uma outra live que eu já fiz. Então, o profeta vai dizer o quê? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar, irmão, é parar um pouco. Não se espera andando. Sabe quando você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, você está andando ou você está parado? Tem pessoas que interpretam esse texto aqui com as mangas regaçadas, desculpa, você não está esperando, a ansiedade está tomando conta de você e você não percebeu. Isso é meio psicológico, tá? Seu estado psicológico já está no automático. E você precisa se atentar para isso. Nós vemos pessoas ansiosas de uma forma que você nunca viu. Não é, meu bem? Pessoas, como eu falei aqui já, não desligam, estão no automático. Eu quero me adiantar, como eu falei para os irmãos, eu não quero me alongar nas minhas pronúncias. Gálatas capítulo 6, o verso 9. Quero ler com você também. Nós estamos falando sobre exaustão. Exaustão é o tema desta noite. O que está te deixando exausto, meu querido irmão, meu querido obreiro, meu querido pastor? O que está roubando as suas forças físicas e mentais? O que está te deixando espiritualmente cansado? Eu pergunto e estou te respondendo ao longo desse vídeo. Gálatas capítulo 6, o verso 9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Sabe o que Paulo está falando aqui? Pessoas que cansaram. Irmão, sabe o que eu ouço? Irmão, o povo é ingrato. Olha o que eu ouço. O povo é ingrato. O povo não ajuda. O povo não entende. O povo não compreende. A igreja brasileira, ela formou os seus obreiros ao longo desses anos, desse centenário que vivemos há pouco tempo atrás, e estamos colhendo isso tudo. Criou a imagem do pastor e do obreiro como um super-homem. Já percebeu? Sim. Como se os obreiros, os pastores, os dirigentes de igreja não tivessem família, não sentissem fome, não sentissem cansaço, não sentissem fadiga, não tivessem conta para pagar, não tivessem como trabalhar ou por que trabalhar. E aí existe um colapso hoje. Principalmente no terreno nosso, terreno pentecostal, cujo eu faço parte. Obreiros que precisam trabalhar, mas precisam estar na igreja. Ó, tem igreja, vou te dar só uma palhinha aqui. Tem igrejas que tem culto terça, quinta e domingo. Tem outras que é o contrário. Tem quarta, sexta e domingo. Mas tem umas que quando tem na quarta,
na terça tem que estar na sede. Quando tem na terça, na quinta tem que estar na sede. Aí, quando não ao contrário, além dessa semanalmente, estou falando de semanalmente, aí ele tem culto na congregação, culto na sede, às vezes culto no lar ou uma visita para fazer, que isso cabe muitas vezes ao pastor. Quando a igreja é grande, o pastor delega isso para um outro obreiro, que deve fazer isso. Você deve preparar sucessores para você, meu amigo obreiro, meu amigo pastor, dirigente de igreja. Não queira abraçar o mundo, não. Tem visitas que você tem que fazer, mas tem visitas e culto no lar que outros podem fazer por você. Ou você não entendeu isso ainda? Nós vemos pastor presidente, ao invés de fazer o papel de presidente, que é presidir, ele está fazendo o papel do obreiro local. Ah, irmão, por favor, você aprendeu isso com quem? Você não tem visão do que é ser um pastor presidente? Então não seja. Mas não fica querendo tomar a posição do outro colega. Ou você não confia no trabalho da pessoa que você elegeu como dirigente local. Alguma coisa aí está errado. Ou você não tem confiança no obreiro que você mesmo estabeleceu, ou você é guloso, quer fazer tudo sozinho. Repetindo. Aí tem o culto na congregação, um culto na sede, um culto no lar, ou uma visita para se fazer. Aí depois, em alguns casos, vem o culto de ensinamento, que tem igreja que nem tem mais isso, que é o grande agravante, né? E o círculo se repete, porque as pessoas andam em cima de campanhas e mais campanhas, e aí já viu? Não tem culto de ensinamento. No sábado, que seria tecnicamente um dia... O camarada está dentro de casa com a esposa, saindo com a família, revendo seus conceitos bíblicos, né, através de uma leitura bíblica mais tranquila, mais calma, fazendo uns minutos a mais de oração dentro de casa. Aí o ministério decide que tem que ter uma Santa Ceia lá e todo mundo tem que estar. E isso em alguns ministérios, minha esposa, pasme, a minha esposa está chegando agora... Você tem que ir para a sede do setor. Você tem que ir lá para o templo, sede central. Você tem Santa Ceia na sua congregação. Você tem que ir na Santa Ceia na sua sede. Que tempo sobra para essa família? Eu pergunto para o senhor. Para um obreiro que trabalha de segunda a sexta-feira e tem de segunda a domingo uma agenda tão lotada no ministério. Tem filhos, né? Tem atividade escolar. Sem contar o que a minha esposa acabou de me lembrar aqui. Quem tem filhos pequenos, quem tem atividade escolar, filhos que têm atividade escolar, tem parentes, você tem mãe, você tem pai, você tem irmão, o irmão casa, um pai infelizmente fica doente, você tem que socorrer. E aí? Como é que dá conta de tudo isso com uma agenda na igreja desse jeito? Então, por favor, irmão, não seja escravo de um sistema que você mesmo permite. Por favor. Eu tenho uma esposa bonita e cheia de saúde para cuidar. Se eu ficar dioturnamente na igreja, sabe o que vai acontecer? Ela vai sentir falta do marido. Ô amor, a gente nunca mais se beijou. Ô amor, a gente nunca mais se abraçamos. Nunca mais você foi no mercado comigo. Nunca mais a gente foi na feira pública comer aquele pastel que você gosta. Isso faz falta para a mulher. E o estar presente é tão fundamental para a mulher quanto para o homem. E existem pessoas que acham, irmão, inclusive Paulo chegou a dizer uma ocasião para as pessoas, entre as pessoas solteiras e as pessoas casadas, que o casado cuida como agradar o Senhor. O solteiro cuida como agradar o Senhor. O casado cuida como agradar o seu cônjuge. Ora, irmão, como é que eu vou conseguir agradar uma esposa cheia de amor para dar, sendo que eu não tenho tempo de ficar em casa com ela? Tem pessoas que falam assim, mas minha esposa está comigo sempre. Irmão, acredite, eu vou te passar uma agora que eu acho ridículo. Obreiro que só anda sozinho. Mas o obreiro que só anda com a mulher, ele está andando por uma atividade, ele não tem tempo de apreciar uma paisagem, muitas das vezes ele não tem tempo de jantar com essa mulher nesse lugar que ele foi pregar, que ele foi ensinar, que ele foi palestrar, né? Nem sempre, porque sai de uma agenda, corre para outra, e a mulher está junto, tá, só que o mesmo cansaço que ele tem, a mulher partilha desse mesmo cansaço.
Ou seja, tá os dois daqui a pouco exaustivos, cansados e exaustos. Aí começa a dar os problemas de relacionamento. Um casal bonito que sempre se amou, agora já não tem mais aquela afetividade de outrora. Aí vai falar que é o diabo. Você pense você, quem for. Eu chamo isso de relaxamento pessoal. Pessoas, inclusive eu sou palestrante de família, me perdoe a minha intromissão nesse contexto, mas eu preciso falar. Isso aí é falta de manutenção no casamento. Como é que você fica tanto tempo sem beijar a sua esposa? Porque você não vai beijar a sua esposa na igreja. Seria até uma incoerência. Ora, então, queridos, no nome do Senhor Jesus, escute o conselho de Paulo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque há tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Mas como que eu posso fazer o bem se eu estiver doente? Como que eu vou fazer o bem se eu estiver psicologicamente abalado? Como que eu vou fazer o bem se a minha vida espiritual está estafada? Se eu estou fazendo mal para mim mesmo, não estou respeitando os limites do meu corpo, os limites da minha mente. Como? Eu pergunto para o Senhor, fale para mim aí, pastor de 25 anos de ministério, de 30, de 40 anos de ministério. Responda, por favor, para mim, como é que você lida com o ministério, com tantas atividades, e você ainda tem coragem de falar para mim que Deus é na sua vida. Irmão, Deus não é incoerente, irmão, por favor. Deus não é tolo. Quando Moisés quis fazer tudo sozinho, Deus toca no coração do seu sogro, Jetro, e fala para ele: o que você está fazendo não é viável. Faz assim. Separa pessoas, delegue autoridade. Hoje nós vivemos um ministério que ninguém confia em ninguém. Todo mundo tem medo de perder o cargo. Irmão, se eu sou presidente de uma igreja, eu vou ter que falar isso aqui. Se a pessoa tomar de mim o que eu construí, eu quero só ver se ele vai fazer com habilidade e tal. Espero que faça com melhor. Mas tem pessoas que não querem ceder. Tem pessoas que parece que se eles pararem um pouquinho, alguém vai julgar ele que ele está fraco. Alguém vai julgar ele que ele não está mais no auge. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Não viva a opinião alheia nesse contexto. A opinião alheia nesse contexto só te prejudica. Só faz você entender que você é eterno e você não é. Nessa vida não. Nessa vida não. Nessa vida todos nós temos prazo de validade. E acredite você ou não, para alguns já chegou esse prazo de validade e eles estão insistindo. Para alguns já era para ter parado, já era para ter dividido esse serviço, já era para ter repartido para muitas pessoas, e ele não, está tudo com ele só. Daqui a pouco você infarta. E desculpe eu falar, não estou querendo mal de você, eu estou te orientando para que o mal não aconteça, o pior não venha acontecer. Eu orientei um casal uma ocasião, a gente, entre tantos os encontros de casais que fizemos, tinha um casal de meia idade. O rapaz tinha por volta dos seus 35, 38 anos, e a irmã um pouco mais nova, e eles estavam muito cansados pelo que estavam vivendo, morando perto de parentes, no mesmo quintal. E aí eles foram conversar com a psicóloga. Primeiro eles passaram por essa palestra que nós estávamos fazendo, que foi num sábado, e quarta-feira essa irmã tinha marcado uma consulta ao psicólogo. Só que eu não sabia. Eles pediram, depois que a gente fizemos a palestra, falamos sobre diversos assuntos, foi uma palestra abençoada, por volta de 3 horas de palestra, teve um intervalo para a gente tomar um cafezinho e tal, e aí no final da palestra, eles conversaram, queriam conversar comigo, e me interpelaram, e eu conversei com eles. E eu falei, eles me explicaram a situação, e eu falei assim: olha,
se você não se ausentar por pelo menos 45, 60 dias, vocês vão entrar em colapso psicológico. E principalmente a mulher, que a minha irmã estava mais sensível a esse assunto. E aí eu falei para ele, irmão, trabalhe um pouco mais e conquiste o que é seu, saia desse meio. Está te fazendo mal e está fazendo mal ao seu relacionamento. E tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente não enxergam isso. Precisa de ajuda. Graças a Deus orientei eles, ficou muito bem, se abraçaram e tal e saíram. Quando foi na quarta-feira, tiveram, né, essa consulta ao psicólogo, e o que eu falei para ele na ocasião, que eles precisavam de uma ausência, precisavam de passar um tempo fora, foi justamente o que a psicóloga falou. Irmão, por favor, nós temos experiências de vida, não somos melhor do que ninguém, e respeitamos os profissionais da área de todas as ciências. Mas a gente também tem a nossa experiência pessoal de tantos anos orientando casais e etc e tal. E a gente entende que tem hora que você precisa parar. Vamos ler outro texto bíblico que fala no livro de Reis, eu já citei para os irmãos, que Elias teve um estafamento muito grande, mas eu quero ainda falar sobre esse assunto, que tem um ponto que nem todo mundo fala, e eu quero ser um dos que vai falar. O toque que o anjo deu a Elias, ou em Elias, é uma coisa curiosa, porque Elias, a Bíblia não fala se entre um toque e outro que Elias recebeu, houve um tempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu quero ler com você. 1 Reis, capítulo 19, diz assim. O versículo de número 5 diz assim. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Esse foi o primeiro toque que o anjo deu a ele. No verso 6, está escrito assim, e olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Entre o verso 6 e o 7 diz assim, e o anjo do Senhor tocou uma segunda vez e disse, levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Você entende que entre um toque, o primeiro toque e o segundo toque do anjo, houve duas falas, duas narrativas. O primeiro, Elias acordou, olhou e viu pão nas brasas e uma botija de água. A Bíblia diz que ele levantou, comeu e bebeu e dormiu de novo, deitou-se de novo. Na segunda, que foi no verso 7, o anjo falou assim para ele, levanta-te e come agora, porque te será muito longo o caminho. O anjo dá uma diretriz. Entre esse versículo 6 e o 7, nós não sabemos se demorou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. A Bíblia não relata o tempo que isso levou. Só fala que Elias deitou simplesmente. Elias então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Deus sabia que o momento de Elias era de descansar a mente, era de descansar o seu físico, é de avaliar tudo aquilo que aconteceu, absorver melhor a situação. Ele tinha que parar um momento para fazer uma reflexão de tudo, para que ele então retomasse a sua vida com bom alimento e com boas horas de descanso. E
Quantas pessoas estão assim? Deus é com você, Deus te usa, você é homem de Deus, você é uma serva de Deus que Deus usa, mas você precisa parar, ficar só, deitar, se alimentar e se redefinir melhor, para que você não entre numa situação exaustiva como entrou o profeta Elias. Eu estava vendo na casa de um irmão que eu fui nesse final de semana, estivemos em São Paulo, nós moramos aqui em Ubatuba, litoral norte, e fomos para a cidade de Itaquaquecetuba, onde eu residia. Lá nós tínhamos 2 compromissos. Um compromisso na Igreja Jerusalém de Deus, com o nosso pastor Leônidas, que foi no sábado, uma festa muito linda, maravilhosa. Deus abençoe os pastores todos que ali estiveram, os membros também, a membrazia, os grupos. Deus abençoe a todos. E também tivemos na igreja do pastor Rogério, nosso irmão e amigo, desde longas datas, quase aí por volta dos nossos 30 anos de amizade, que eu conheço o pastor Rogério. Então, lá no Ministério do Ipiranga, em Arujá, e eu estava conversando aí estava nessa conversa que nós tivemos, ligada, e nesse inteirinho estava passando uma reportagem de um cantor, que ele, de muitas viagens, muitos shows, teve um problema na vesícula, e que esse problema se perdurou. No percurso de uma semana só, ele teve 3 internações. Irmão, pelo amor de Deus, como que pode, minha esposa, uma pessoa ter um problema físico? E eu estou falando de quem tem dinheiro, irmãos. Eu estou falando de pessoas que têm condições de pagar um bom plano de saúde, de ser atendido pelo Albert Einstein, de ser atendido pelo Hospital São Luís e outras entidades de saúde de grande porte, de grande renome. Mas, no entanto, com tudo isso, minha esposa, ele deixou agravar os problemas assim, e o médico falou para ele: eu vou cuidar de você, só que você tem que parar. Você tem que descansar. É incrível. E o médico, depois dando entrevista a essa mesma emissora, o médico falava: gente, o corpo dá sinais. O que você sente quando você deita? Quando você está se alimentando, quando você está andando, quando você está sozinho, tomando um banho? Você não sente o seu corpo dar sinais de cansaço? Você não sente alguma coisa no seu corpo dar sinais de que a coisa não está bem? Pelo amor de Deus, não deixe que a exaustão te leve ao colapso. Por favor, acate a orientação da Bíblia e coordene melhor a sua vida, coordene melhor a sua agenda. Não seja escravo do ministério, não seja escravo do seu trabalho, não seja escravo de quem quer que seja. Seja livre, porque essa liberdade o Senhor nos proporcionou na cruz do Calvário. E nós cremos nela e por isso pregamos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a você entender a necessidade de você olhar para si e parar um pouco. Irmão, parar não significa derrota. Esperar não significa vergonha. Parar não significa que você está em pecado. Não significa que você está olhando para si. Você está recalculando melhor a sua trajetória. Isso é muito bom. Quantas das vezes nós precisamos disso? Você quer ver uma coisa? Faz uma análise de você. De 0 a 10, qual é a nota que você dá para o seu ministério? Para aquilo que você está fazendo. De 0 a 10, como é que você vê o nível da sua mensagem? De 0 a 10, irmãs do círculo da oração, olhe para cá. Veja qual é a nota que você te daria pelo trabalho e o serviço que você tem prestado. Você dirigente de igreja, você presbítero da igreja, você professor de escola dominical, você que prega em escola teológica, ensina em escola teológica, você que faz cruzadas evangelísticas, você que tem programas nas redes sociais, você que tem programas televisivos, enfim. Qual é a nota que você dá para o trabalho que você tem oferecido? E a custo de quê? Qual é o seu real interesse?
Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus, que tocou no meu coração para falar sobre esse assunto, possa fazer você refletir melhor. Que Deus abençoe. Quem vos comunicou foi o vosso irmão e amigo Antônio Melo. Siga-nos nas redes. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.